Havendo quórum regimental, em nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, eu declaro aberta a 20ª reunião ordinária conjunta de comissões. A ordem do dia hoje, pessoal, é a discussão e votação da emenda 010 e 011 ao projeto de lei 028 de 2020. E também o texto substitutivo 001 ao projeto de lei 054 de 2020. Nomeio como relator dessa reunião o vereador Ticaca, a qual solicito mesmo que faça a chamada dos seus vereadores, por favor. Gostou de mim, senhor presidente? Bom dia. Saudade do senhor, presidente. Novo vereador André Leite. Presente. Novo vereador César Lara Diniz. Novo vereador Ivo da Costa Melo. Novo vereador João Binga. Novo vereador João Binga. Presente, Carlos. Estava fechado aqui, desculpa aí. Alô, parceiro. Novo vereador José Cláudio. Presente. Novo vereador José Marcelino. Novo vereadora Luísa do Hospital. Presente. Novo vereador Márcio Ferreira. Presente. Novo vereador Neilo Cabral. Presente. Novo vereador Nilson Martins. Novo vereador Paulo Bigodinho. Novo vereador Sandro Coelho. Novo vereador Sérgio Diniz, presente. Novo vereadora Suzana Duarte. Novo vereador Wagner José Alves. E novo vereador Wagner de Andrade Pereira Vaguinho. Bom dia, Ticaca. Bom dia, pessoal. Presente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, vereadora. Bom dia, Vaguinho. Obrigado, vereador Ticaca. Tá vendo aí, Ticaca, como você faz a coisa com excelência, cara? Os demais vereadores aí, não desmerecendo nenhum deles, só fala o nome da gente, assim, sem nada. O senhor faz questão de colocar o nobre na frente, fica uma coisa elegante, cara. E é 6 mandatos, né? Aí. Obrigado, senhor presidente. É fera. É 6 mandatos na bagagem, né? Aí tem bala, né? Pessoal, nós temos a ata da 18ª e 19ª reunião para serem feita a leitura e aprovação na reunião, mas os relatores não se faz presente, que é o vereador Nilcinho, César Lara Diniz. Nós vamos ter que adiar um pouco a leitura e a votação da mesma aí, tá ok? Senhores vereadores, nós tivemos algumas discussões antes aqui, referente à reunião, até em contato com vereadores, vereador Ticaca, Luísa. Nós estamos ainda, vereador Zé Cláudio, com algumas dúvidas referente à emenda de Vossa Excelência ao projeto de lei 028, e até de minha parte eu gostaria de solicitar ao senhor que a gente fizesse uma reunião antes da votação, postergasse essa votação de hoje. Quem sabe, se possível, até amanhã a gente fazer uma extraordinária antes da reunião, mas que nós pudéssemos discutir essa emenda de Vossa Excelência aí mais tarde. Tentei uma reunião agora com o Moura, mas ele está viajando, para a gente poder sanar algumas dúvidas ainda que ficou para trás. Tá ok? Então, peço a compreensão de Vossa Excelência aí. O Moura me deu um retorno ali, bem provável que seja 16 horas, que ele consegue atender a gente, para que a gente possa ter mais tranquilidade e clareza para votar essa emenda, claro, contando com a compreensão de Vossa Excelência. Senhor presidente. Pois não. Bom dia a todos aí que ainda não tive oportunidade de cumprimentar. Mais uma vez, bom dia a quem está nos assistindo. O senhor fala 010, só para entender as duas emendas aí, que a numeração eu não recebi específica de cada uma. A 010, aquela da revisão da planta genérica. Isso. E a 011, a que eu falo sobre a lei orçamentária e das subvenções aí. Isso. O retorno da casa, é até uma nova aí para os vereadores, eu acho que é importante comentar. Inclusive, eu até pedi o senhor para comentar nela mesmo. Ótimo. Eu vou falar das duas, senhor presidente. A primeira emenda, ou melhor, uma das emendas, né, que nós já discutimos as outras, já foram aprovadas aí nas comissões. Fiz aquela alteração com relação à planta genérica,
onde eu peço que o executivo, que assim estiver no próximo ano, assumindo aí o comando da nossa cidade, não faça uma revisão de aumento de IPTU para cima. Eu acho que dificilmente vai reduzir. Mais uma vez, eu relato aqui que precisamos, sim, fazer uma revisão da planta genérica. Não acho correto e justo fazermos neste momento tão difícil que estamos passando. Essa é 010. A emenda 011, instigados até por algumas pessoas, né, porque eu acho que o papel nosso de vereador é ouvir e tentar transformar isso numa forma de representatividade aqui, dentro dos limites daquilo que nós temos aqui de poder e o que a gente pode atingir. A proposta é muito simples. Ela poderia ser enquadrada, eu peço aí até a relatora desculpa, se ela vê que não seria lá no artigo 33, mas nós podemos fazer uma correção de redação, a própria relatoria tem poder para isso, depois o vereador, né, experiente, aí, o vereador Ticaca pode me auxiliar nisso, porque antes eu estava propondo que aquele valor, como o João, né, quando o presidente devolveu para o executivo, quando o Sandro, ainda como presidente, devolveu, eu fiquei na dúvida se no último ano qual foi o valor que nós devolvemos aqui do vereador Ivo Melo para casa, ou não teve, o que tinha que pagar, acertar aquela diferença. É que esse valor, nós dessemos um destino a ele. Esse valor simplesmente não fosse devolvido ao executivo sem destinar para onde. O que eu peço na LDO, que deixo como diretriz, é que o valor que a casa devolver, caso venha devolver esse ano, o presidente comentou que tem pretensão de usar tudo para iniciar uma construção de uma sede, né, ou construir a sede lá no anexo. Nossa casa hoje realmente ela é pequena para receber os munícipes, nós temos ciência disso. Então, talvez nem tenha essa devolução. Mas esse recurso, caso seja aí para o ano de 2021, seria essa devolução, nem vai dar para ser do presidente ainda esse ano, não vai, seria para o próximo ano mesmo, que esse recurso fosse destinado aí para o combate à Covid, que isso felizmente vai ficar no nosso calendário aí, né, vai ficar aí como preocupação da nossa área de saúde, a zika, a chikungunya, a dengue, que o recurso que devolvesse ele fosse destinado a combate a essas endemias, a essas doenças que agora nós vamos ter que tomar muito cuidado. Então, só que antes, eu deixava como observação que eu queria que o que sobrasse disso, eu vejo que nem sobraria, fosse destinado às entidades sociais. Aí eu aloquei ele lá no 33. Uau. Mas eu poderia colocá-lo no 25, 26, 27. Tem outros artigos que eu poderia fazer a inclusão, né, onde é que melhor couber. E eu peço aí só a relatora, se for o caso, né, eu acho que pode fazer isso. É pena que a gente não tenha uma relatoria da Câmara antes de chegar o relator da comissão. Porque, vocês me convêm, nós damos muito trabalho para o relator da Comissão de Legislação e Justiça. Certo? Eu acho que, mais uma vez, eu deixo aí um pedido de vários vereadores, o próprio vereador Ticaca tem citado muito isso, né? Eu acho que a Procuradoria da Casa ela tinha que fazer um trabalho antes para ajudar o relator das comissões. Fica muito sobrecarregado, sim, eu concordo com isso. Então, a ideia é que a gente deixasse um destino para aquele recurso que o Legislativo devolve para o Executivo, dentro do orçamento, dentro das economias que a Casa fez, né? E é isso. Eu tenho que N vereadores aí até não usa verba de gabinete, tem outros valores que a gente devolve, né? Eu sou um desses vereadores que tenho feito isso, essa preocupação, como tem outros, e que a gente deveria destinar isso. Basicamente, presidente, a emenda, esse é o teor dela, esse é o objetivo dela, de colocar na LDO para que seja uma diretriz aí para o próximo orçamento. É só, senhor presidente, estou aberto aí a perguntas de algum dos pares, e o vereador Ticaca poderia me auxiliar nisso. É possível, se caso o artigo que eu enquadrei não estiver correto, talvez tiver um melhor que ele, ou melhor, né, vamos dizer assim, um artigo melhor para enquadrar a emenda que fizesse a alteração, eu deixo aí a vereadora Luísa, né, a nossa relatora da Comissão de Legislação e Justiça,
até já com esse aval aí, caso ela queira enquadrar melhor essa emenda. É só, senhor presidente. Obrigado aí. O vereador Zé Cláudio, obrigado pelos esclarecimentos aí, como sempre, o senhor sempre muito cirúrgico na sua fala. Inclusive, eu já tenho solicitado a procuradoria dessa casa para nos auxiliar mais de perto. Não que eles não tenham feito isso, mas até mesmo por falta da gente também não encostar muito neles, né, na procuradoria. Eu estou muito chateado com a situação desse monte de veto que está vindo para casa. Alguns a gente compreende, sim, que esbarra na legalidade, e a maioria a gente sabe que é político. Então, eu ia até conversar com o Luiz aí após a reunião, não tive tempo de conversar com ela esses dias aí. Conversei muito com a doutora Fernanda na sexta-feira, a nossa subprocuradora, referente a isso, para que a gente pudesse fazer um trabalho conjunto, procuradoria, relatoria e presidência das comissões, para que pudesse passar lá só aquilo que fosse verdadeiramente legal, para evitar a situação que está acontecendo. Hoje, eu já pedi a doutora Rosa para nos ajudar aí, nessa questão dessas duas emendas, Vossa Excelência, até mais nessa 011, que é sobre a subvenção, porque a 010 a gente já vem discutindo, inclusive nós fizemos reunião semana passada com o doutor Moro, e eu queria que o doutor Moro participasse de uma próxima reunião online entre nós, vereadores, e ele e a doutora Rosa, para que a gente pudesse chegar num denominador comum para aprovar ou não essa emenda aí com bastante calma e com a certeza de que o trabalho foi bem feito. Então, eu gostaria até que a doutora Rosa, por favor, se pronunciasse aí referente a essa emenda 011, que eu perguntei a ela, e a gente não teve tempo aqui hábil para chegar no acordo. Mas a Rosa já está aí, já vai participar da reunião junto com nós aí, né, Rosa? Como sempre. Não sei se eu já apareci aí na tela. Deixa eu pôr aqui. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. A todas, né? Não vejo todo mundo aqui na minha tela, eu acho que é a vereadora Luísa, não sei se a Suzane está. Qual a emenda? A 10 ou a 11 que você mencionou, André? Eu pedi uma questão de ordem na matéria. André. Vou passar a questão de ordem para o Binga, enquanto você ajeita aí, pode? Ok. Pois não, Binga? Oi. Está ouvindo, André? Estou. Você passou a questão de ordem para mim? Só mesmo fazer um comentário, que é o seguinte, as intenções dessas emendas, dentro da legalidade, são muito boas, porque a intenção da Câmara é estar somando com o munícipe e ajudando nessa questão. Mas só que nós tem que ter bastante... Quando eu digo nós, quem é presidente? Quem é presidente, que está assumindo aí a caneta, qual o Ticaco sabe, porque quando eu assumi em 2017, 2018, aí, interinamente, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com minha procuradoria, com os advogados da Câmara, tudo, e também falar para eles que é o seguinte, que eu obedeceria à casa, o poder jurídico aí, e juridicamente, praticamente, eu não entendo nada. E eu fui para o meu gabinete aí se substituir no Sandro, eu não levei nada, eu não troquei um funcionário do Sandro, eu não troquei nada, eu troquei, simplesmente levei minha caneta. Aí, para você ver, depois de passar o tempo e tudo, vem uma denúncia do Ministério Público reprovando a forma de pagamento da vereadora Emília e dos demais vereadores, assessores, o Ricardo e o outro assessor, qual é o nome dele mesmo? Esqueci aqui, os dois, que foi Abraão, que teve afastamento, mas, no parecer da juíza, veio para afastar a Emília e afastar Abraão e Ricardo, e os demais exonerar. Entendeu o procurador da Câmara que ele deveria e tinha de direito de fazer pagamento para os dois funcionários. Eu veio que parecer,
porque, na verdade, a gente para o parecer vem direto, vai direto para a finança. E a finança vai emitir o pagamento e o presidente vai só assinar. E, portanto, hoje o promotor de justiça não entende que isso é legal para estar fazendo esse tipo de pagamento. Mas se vai no jurídico, que estava ali te atendendo, ele te jura que 99% ele está certo, ele tem razão. Mas até que eu não fiz nada com má intenção e nem mau uso do dinheiro público, mas, porém, vou me responder. Até que você responde, você precisa de um advogado para te apresentar, e um advogado hoje para apresentar qualquer um de nós, vereador, todos nós sabemos que os honorários deles não é baixo. Então, a gente entra com essas emendas aí, mexendo no dinheiro público, e o presidente pega um parecer de qualquer um técnico aí da Procuradoria que acha que é legal, é constitucional, e mete a caneta. Aí depois vem a consequência da coisa. Para mim, hoje, se eu fosse presidente, eu só cumpri o meu dever. Não porque o povo não merece. Mesmo você fazendo a coisa certa, você responde. Eu devolveria o dinheiro que é certo para a prefeitura e encaminhava qualquer projeto de lei para a prefeitura em torno de estar ajudando esse pessoal. Porque quando a Câmara assume qualquer responsabilidade de usar o dinheiro público, é ele que responde, é o presidente que responde. É muito fácil o presidente da comissão chegar aqui, elaborar uma emenda, conversar com pessoas que talvez nem está preparada, nem tecnicamente tem aquele conhecimento profundo, e depois eu vou me responder. É o que está acontecendo comigo, o Sandro Coelho, que o parecer da juíza veio bem claro. Afastamento da Emília, afastamento do Abraão, afastamento do Ricardo e os demais exonerados. Entendeu? E nós responde isso, vai responder, e por um bom tempo, 20, 12, 13 anos, e vou responder essa situação, e correndo o risco, lógico, eu vou provar que eu sou inocente, não tive intenção de lesar cofre público nenhum, mas a gente tem que vigiar quando se trata de verba pública, viu, André? Então, é muito fácil a gente achar, não é querer fazer política, é querer fazer o bem, mas esse bem que a gente faz, a gente acaba pagando. Não sei se o Ticacá concorda comigo, mas essas são minhas falas. Obrigado, viu, André? Obrigado, Binga, pelo desabafo aí. E realmente a gente tem que tomar muito cuidado aqui, né, Binga? Porque, igual você falou, o problema é explicar depois, né? Doutora Rose. Tá sem som, Rose. Questão de ordem, Aproveitando. Oi. Ticaco. Você quer falar, Ticaco? Quer deixar a Rose primeiro? Não, é só para dar um pitaco rapidinho aí, porque desde o ano passado, vocês são testemunha do ano de 2018 ainda, retrasado, que eu e o Márcio Ferreira, a gente bate nessa tecla aí diariamente com relação às comissões. Não é que a Procuradoria da Casa vai fazer o parecer para o relator da Comissão de Legislação e Justiça. A Procuradoria da Casa está aí para nos assessorar. É uma parceria a mais que a Casa tem para que possamos juntar ideias, ainda mais quando se fala em legalidade. A grande maioria dos vereadores aí não tem esse poder, não tem esse cunho, não tem o diploma de advogado, né? A grande maioria. Alguns têm, mas eu especificamente não tenho. Então, ainda mais quando a Comissão de Legislação e Justiça é simplesmente para olhar a legalidade, não o mérito. Simplesmente a legalidade, né? Então, eu acho que Vossa Excelência foi muito feliz aí,
que, enquanto presidente das comissões, está dialogando com a Procuradoria da Casa e medindo os esforços para que se chegue num determinado veredito, porque tem vários projetos que são polêmicos. Se você for olhar o mérito dele, de todo o projeto, de autoria de vereador, do executivo, o mérito dele é muito salutar, porque todos têm o objetivo de ajudar a comunidade e o munícipe da nossa cidade. Mas nós temos que ver, categoricamente, a legalidade, né? Para que depois não venha um veto do prefeito, aí a gente observa. Vai olhar a legalidade? Vai. Aí vai olhar o mérito. Se você olhar a legalidade, o povo vai falar que você está contra aquele tipo de projeto. Aí, se olha o mérito, é salutar. Então, fica complicado. Então, eu acho que nós aí da casa, Vossa Excelência, enquanto presidente das comissões, Vossa Excelência está corretíssimo. Pedir auxílio. Nós temos aí a SCAL também, o Moura, que é muito competente, um cara muito capaz, né? E medir esforço. A nova vereadora Luísa aí está cumprindo um papel excelente enquanto relatora das comissões. Por que não fazer essa parceria com a SCAL, com a Procuradoria da Casa, com a assessora da Luísa? Aí, eu acho que com esses esforços, com certeza, a gente vai errar menos. É só isso, senhor presidente. É isso aí, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. É esse mesmo, né? Questão de ordem, vereador Márcio Ferreira. Espera um pouquinho, Rose. É só analisando aí a fala do vereador Tikaca, e nessa oportunidade gostaria de cumprimentá-lo, em dizer o seguinte: nós passamos por alguns percalços nesta casa e às vezes, quando nós deparamos com determinada matéria, e ao verificarmos que esta matéria, às vezes, tem algum vício ou qualquer coisa, nós manifestamos. Só que nós tivemos uma experiência que custou tanto a mim quanto a vereadora Luísa um preço muito alto, onde até mesmo alguns colegas nossos ajudou a publicar uma matéria falando que nós éramos contra a redução da iluminação pública, o que não era verdade, pois a comissão havia apenas manifestado a respeito da legalidade, da constitucionalidade da emenda, e nem era do projeto, da emenda que estava sendo posta. Nós manifestamos dentro da legalidade, e o que aconteceu? Alguns aproveitaram disso aí para fazer uma espécie de fake news e lançar aí na praça como se nós fôssemos os vilões de votarmos contra a redução da iluminação pública, não sabendo que nós temos 17 parlamentares dentro da casa. Ora, se 2 votam contra, automaticamente 15 aprovam com muita tranquilidade. E por que não aprovou o projeto na casa? É porque, na verdade, o negócio não foi para frente, porque é constitucional, ilegal. E a Comissão de Constituição e Justiça e Redação, ela traz, né, um bojo onde, quando a matéria é considerada inconstitucional ou ilegal, se foi votada pela maioria, automaticamente arquiva. Até eu acho que nós deveríamos mudar um pouco essa situação, que quando mudar o nosso regimento, ao ser considerado que uma matéria é inconstitucional, que seja lançado para que os demais colegas também pudessem manifestar a respeito, se concordam com a ilegalidade ou não. Só que isso é pertinente à Comissão de Legislação e Justiça e não tem como passar para os demais. Mas o certo é que deveria de ficar claro. E aí a gente vê o seguinte, porque essa questão é de conveniência. Que nós temos que votar de acordo com a legalidade. Olha, vai votar de acordo com a legalidade entre aspas, porque às vezes a matéria é ilegal e às vezes nós votamos favoravelmente, mesmo considerando a ilegalidade, e não importando o que isso vai trazer no futuro. Então, eu penso que
se a matéria é ilegal. Eu faço parte de uma comissão que vai analisar. Se eu tenho que manifestar que realmente é ilegal, e eu manifestei no voto da vereadora Luísa, quando ela fez um judicioso relatório falando que era inconstitucional aquela emenda, até porque vejo que, quando nós falamos que era inconstitucional a emenda, ela foi arquivada, e nós tivemos a pecha, e está aí para todos os lados, falando que eu e a vereadora Luísa votamos contra a redução da iluminação pública, que é um fake news que está aí atravessando a cidade, que está sendo estudado, né, da possibilidade de nós ajuizarmos uma ação civil em face daqueles que estão aí prolatando uma coisa que não aconteceu da forma como está sendo colocado, maldosamente, para que eles possam ser responsabilizados. Nós já temos aqui alguns IPs que está lá a matéria, né? A matéria continua lá nos seus IPs respectivos, e que atrás desses IPs tem os seus respectivos CPFs. Não é muito difícil de correr atrás e ajuizarmos uma ação para responsabilizarmos aqueles que ousaram a torcer uma verdade para tentar prejudicar os outros, para tentar tirar proveito. Então, eu vejo, é um negócio muito sério, é importante que, de fato, nós tenhamos, por parte de quem quem representa esta Comissão de Constituição e Legislação e Justiça e Redação, para que tenha um amparo realmente da Procuradoria dessa outra casa, e, claro, nós não abrimos mão, como não abriu mão a vereadora Luísa, que procurou um especialista da matéria para falar a respeito do assunto, e depois de manifestar um judicioso voto bem calcado dentro da legislação pátria, nós fomos taxados como os responsáveis, como se nós estivéssemos votando contra a emenda que dava a possibilidade de termos uma redução da iluminação pública, sem levar em consideração que eu, particularmente, fui um dos mentores que pedi a CPI da iluminação pública na cidade, que trabalhei o tempo todo para reduzir a contribuição de iluminação pública na cidade, porque ela é realmente cara. Governos anteriores colocaram isso aí, passou pela Câmara, e a Câmara concordou em aprovar um aumento significativo na contribuição de iluminação pública. Descobrimos, através daqueles que fizeram parte da CPI, que, de fato, os valores são escorchantes, e o pior é que o município arrecadou quase 100 milhões aí dessa brincadeira, e 2/3 desse dinheiro desapareceram aí no cenário da cidade, que ninguém sabe para onde que foi. Então, é o seguinte, nós tínhamos que correr atrás, a CPI fez um belo trabalho, aí composta aí por vários vereadores, que, mesmo sem nós termos a responsabilidade nós termos aí um apoio técnico para enfrentarmos esse dragão que solapava o dinheiro do contribuinte, e a cidade estava totalmente apagada aí pela falta do serviço. Nós descobrimos muita coisa pelos quais nós encaminhamos isso para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para apurar as responsabilidades daqueles que trabalharam fazendo malversação do dinheiro público. Então, só para deixar claro que a minha manifestação no tocante a essa questão de votarmos aí da legalidade e votarmos pelo mérito, isso não quer dizer que a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e Redação não possa votar com base no mérito. Se entende que deve votar, que vote, só que certamente vai ser refutado a priori. Só que nós não podemos mais ficar sendo aí, né, o bobo da corte, o vilão, aquele que votou contra, e aí alguns colegas aproveitam isso aí para difundir a cidade, alguns munícipes aproveitam isso aí para difundir uma coisa que não é verdade.
e, infelizmente, nós tratamos as coisas públicas, esse mundo que nos foi passado, com muita responsabilidade. E nós não paramos, nós enfrentamos. Só que, infelizmente, algumas pessoas usam de maldades para tentar frear-nos, para tentar parar-nos, mas nós estamos aí prontos e firmes para fazer realmente o que for de direito. Obrigado aí pela oportunidade. Questão de ordem, presidente. Ok, vereador Márcio. Questão de ordem, vereadora Luísa. Espera um pouquinho, Rose. Alguém mais pediu aí, presidente? Márcio, eu gostaria muito de te parabenizar e te agradecer pelas palavras, né? Realmente nós dois pagamos caro por isso, né? Mas eu tenho minha consciência limpa, eu aprendi nessa casa, até quero reforçar isso com o vereador Ticaca, a questão do voto técnico e do voto político, né? Isso foi deixado uma marca muito grande para nós aí com o doutor João Bosco Pinto Monteiro, que ele reforçava muito isso para a gente, né? Ele dava o parecer dele, agora a gente votava de acordo com a condição da gente. Naquele projeto, eu votei com plena consciência, né? Procurei uma consultoria fora do município, que completamente sem qualquer vínculo conosco, e dei meu voto consciente, né? É um projeto que era muito bom, mas teria, então, que ter votado no primeiro projeto, quando ele entrou, né? Se ele era tão bom assim. Agora, realmente, o estudo de impacto financeiro não foi colocado, né? Não foi apresentado, e isso tirou totalmente a validade da emenda. Mas tudo bem, né? Eu tenho plena consciência do que eu faço, né? Do meu trabalho, nunca que eu vou pelo lado, né? Que não esteja, que eu não quero, né? Eu quero te agradecer, Márcio, dizer que nós dois pagamos caro por isso. Mas acho que a gente tem a consciência, né? A consciência limpa, que foi realmente um voto técnico e um voto de muita consciência. Obrigada, viu, Márcio? Obrigado, presidente. Nada, vereadora. É um dever nosso. Nós cumprimos o nosso munus. Nós temos a responsabilidade de agirmos de acordo primeiro, né? Debaixo das potentes mãos de Deus e de acordo com as nossas consciências, a gente votarmos realmente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é louvável. E assim nós tentamos fazer. E eu parabenizo Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, ao demonstrar o seu judicioso voto, o fez com plena consciência do dever cumprido. Infelizmente, o tempo falará a nosso respeito. Nós não tivemos, por parte de ninguém que viera para nos defender a público. Pelo contrário, vieram nos criticar, vieram falar mal da gente e colocar-nos como se fôssemos os vilões de votarmos uma coisa que é nosso interesse, é a nossa vontade fazer essa redução. Quando eu vejo o vereador Zé Cláudio colocando essa emenda aí, 07, na LDO, até eu pediria, Vossa Excelência, vereador Zé Cláudio, que eu gostaria de assinar com Vossa Excelência essa emenda, porque eu acho que isso é importante, mas o mais importante seria que, ao verificarmos que essas questões que venha, de fato, às vezes, a rupiar a legislação, sendo que nós devemos diferenciar o que é proveniente da Casa Legislativa e o que deve a Casa Legislativa respeitar quando é a responsabilidade do chefe do Executivo encaminhar o projeto para a Casa, como era, de fato, aquele projeto, aquela emenda. Era o chefe do Executivo que tinha que levantar o impacto financeiro que isso poderia acontecer aí nas finanças da cidade, mas, irresponsavelmente, algumas pessoas entenderam isso de modo errado, modo equivocado, para tentar prejudicar a nossa imagem. Mas Deus é maior e as pessoas de bem que têm nos ouvido, que têm nos procurado, que têm conversado com a gente tem demonstrado isso e verificado que nós realmente agimos de acordo com aquilo que manda a legislação, de acordo com as nossas consciências, votado corretamente, de acordo com como manda a nossa Constituição estadual e federal, e a nossa
lei orgânica e o nosso regimento interno. Mas, mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência, né, por demonstrar firmeza e clareza nos seus votos judiciosos que têm se colocado aqui a cada dia. Gostaria de deixar claro também, vereador Márcio, em 2013, quando essa lei foi para a Câmara para ser votado, o aumento da taxa de iluminação pública, eu fui uma dos vereadores que votou contra, né, na época. Fiz parte da CPI como relatora, né, ao lado do senhor, e tivemos umas decisões bem firmes, né? Foram descobertos vários erros. Então, assim, eu jamais estaria contra o povo e votaria realmente contra o povo. Só que, realmente, aquela emenda, ela não estava bem justificada. Presidente. Pois não, vereador Zé Cláudio. Só para falar aí para o vereador Márcio. O vereador Márcio trouxe uma palavra do latim aí, mumus, né, Márcio? Quer dizer obrigação, né? Responsabilidade, função pública, né? Acordo, aquilo que tem que ser falado, cumprir com uma função aí. Márcio sempre filosofando, trazendo palavras difíceis aí e nos enriquecendo mais ainda com o nosso vocabulário nessa casa. Obrigado aí, pastor Márcio. Pastor Márcio, a emenda ela já está tramitando, eu não vejo nenhum problema, se caso o senhor tiver ainda condição de assiná-la, para mim vai ser um prazer. Tá bom? E só aproveitando, presidente, na fala do nobre vereador, João Binga, ele mostrou a preocupação com os valores que o presidente lá assume, sim, mas é só para relatar para ele que quem vai repassar esse valor para o combate às doenças que eu cito lá na emenda é o Executivo. A Câmara continua fazendo o mesmo papel de devolver este valor para o Executivo. A lei vai determinar que lá o Executivo destina, não a Câmara destinar diretamente, porque na fala dele deu a entender que o presidente estaria destinando este valor. Não é isso que eu peço com a emenda. Tá? Eu peço que devolva, mas que a gente já fala para onde que nós gostaríamos que ela fosse empregada. Ok? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só uma palavra aqui, com base na palavra do vereador Zé Cláudio, se o senhor me permite? Pois não, vereador Márcio. Dizer para o nobre companheiro vereador Zé Cláudio que, por ocasião da vez que nós fomos e passamos a presidir essa douta Casa Legislativa em 2001, ao final, nós tínhamos que devolver R$500 mil para a prefeitura. E assim nós o fizemos e chegamos a fazer um decreto legislativo para que o chefe do Executivo pudesse endereçar, na época, parte desse dinheiro que nós estávamos devolvendo, aproximadamente R$500 mil, que parte desse dinheiro fosse destinado à maternidade do Hospital São João de Deus na época. Infelizmente, nós fizemos o decreto legislativo, porém, esse decreto legislativo não tinha uma força de lei propriamente dito, para obrigasse o chefe do Executivo a aplicar esse dinheiro quando chegasse nas suas mãos. E esse dinheiro ele entra nos cofres lá do Executivo sem vínculo nenhum, né? Ele não é vinculado a nada, simplesmente o Executivo gasta ele aonde que acha que deve gastar. Que eu acho que nós deveríamos ter até uma legislação pertinente para que pudéssemos, aí, se for o caso, né, estudarmos uma maneira de fazer com que esse dinheiro seja vinculado. Na época, com muito custo, depois de muito debate com o chefe do Executivo, ele aplicou, parece-me, R$150 mil na maternidade do Hospital São João de Deus, que foi de grande valia, e ajudando aí as nossas mães aqui da cidade de Santa Luzia para que elas pudessem ganhar, né, os seus filhos aqui na cidade. Porém, infelizmente, né, posteriormente, essa maternidade acabou sendo fechada e hoje nós temos aí uma dificuldade muito grande, onde as nossas mães têm que sair daqui do município para ir ganhar menino em Belo Horizonte, registrar os seus filhos na cidade de Belo Horizonte, tendo em vista que a nossa maternidade, que era muito bem falada e atendia muito bem as nossas mamães aqui da cidade de Santa Luzia, infelizmente foram todos prejudicados porque alguém irresponsavelmente trabalhou para fechar essa maternidade.
que Deus nos ajude para que nós possamos reabrir novamente o Hospital São João de Deus e a maternidade, né? E que parte desse dinheiro, né, que às vezes nós devolvemos, seja aplicado realmente em face da saúde, como Vossa Excelência está colocando aí a respeito do Covid-19, mas não só o Covid-19, mas outros segmentos da saúde. Agora mesmo eu recebi uma reclamação aqui em que alguém foi lá no Hospital Madalena e lá tem 2 cadeiras de rodas, apenas, para receber as pessoas. E chegou lá, parece que tinha 3 ou 4 pessoas que dependiam da cadeira de roda e eles não podiam se locomover porque não tinha uma cadeira de roda para que pudesse acomodá-los. Então, quer dizer, essas coisas precisam ser esclarecidas, essas coisas precisam ser colocadas, né, a prato limpo e dar condição realmente melhor para que os munícipes possam fazer valer os seus direitos que têm. Porque, às vezes, nós só pensamos nos deveres, mas nós temos os nossos direitos e nós podemos, através desse gesto, de um dinheiro que os nossos presidentes, às vezes, economizam, né, fazer com que esse dinheiro seja aplicado realmente em coisas que realmente a população possa receber e agradecer aí por aquilo que o município está fazendo em seu favor. Parabéns aí. Vai implementando aí, vereador Márcio Ferreira, o pedido do vereador Zé Cláudio é que esse dinheiro seja devolvido e aplicado em decorrência do Covid-19, chikungunya, zika e dengue. Ele já explicou aqui. Obrigado, presidente. Com a palavra a doutora Rosimeire Pessoa, nossa procuradora. Obrigada, André. André, eu sei que eu fui chamada para manifestar aqui quantas emendas, mas eu não posso me furtar de comentar sobre até os comentários do vereador João Binga, da Luísa, do próprio Márcio, e até mesmo da menção, né, à Procuradoria pelo vereador Zé Cláudio, quanto à atuação em si, né, vinculando aí a atuação da Comissão Legislação e Justiça. Não apenas nesta reunião, mas assim várias vezes, né, inclusive de forma pessoal, tanto com o senhor presidente dessa comissão, assim como outros vereadores, o próprio Márcio, se eu não me engano, na sexta-feira nós falamos exatamente sobre essas atuações, e não é a primeira vez também, não o primeiro ano que a gente fala sobre isso aqui. É complicado, a gente sabe, a política, né, ela acaba, às vezes, interferindo onde ela não deveria interferir, se tratando de um processo legislativo e uma obrigação, enquanto parlamentares, de seguir o trâmite legal do processo, porque, no final das contas, quem vai ter a consequência, sejam boas ou ruins, serão os próprios munícipes, né? Então, às vezes, o clamor da população por querer tanto um direito pessoal acaba por interferir em um ato que deveria ser apenas legal e não político. Então, é interessante, sim, muito bem falado do Márcio e a vereadora Luísa quanto à atuação. É interessante que sempre essas comissões que avaliam a legalidade, não propriamente dito o mérito, ela manifeste dessa mesma forma e é lógico, tem que expor. O que a gente não pode fazer é dois manifestarem quanto à legalidade, assim como deveriam e como é obrigação, enquanto membros da comissão, e os demais vereadores não abraçarem essa causa e levar a realidade para o munícipe, né, a fim de tentar ou mudar, né, a forma de pensamento dos munícipes, que tanto querem também que vocês, enquanto parlamentares, atuam no espírito, exatamente no caminho da legalidade. Mas, enfim, a Procuradoria está e estará sempre à disposição, pelo menos enquanto eu estiver aqui, me coloco sempre à disposição pelo WhatsApp, todos os vereadores, quando tem alguma dúvida, estou sempre à disposição e responda-se como a doutora Fernanda e os demais advogados da casa. Nós, no ano passado, se eu não me engano, 2018, a gente tinha feito, por acordo mesmo, combinado, dos projetos entrarem aqui na casa, passar pela Procuradoria, a partir de uma prévia análise da Procuradoria, posterior, o relator da comissão, ela avaliaria, né, e daria o parecer. Mas não foi muito bom esse trâmite aqui da casa, porque muitos projetos paravam na Procuradoria e não seguiam, né? Então, aí que é o problema da política.
Às vezes a gente manifesta, mas não é ouvido. Então, a gente achou interessante, enquanto Procuradoria, nos manter inerte no sentido de, quando procurados, né, ou solicitados para manifestar, não de portas fechadas, mas sempre de portas abertas, assim para a relatora como para todos os vereadores, sempre quando precisarem, a gente manifesta. Mas a gente preferiu não manifestar previamente, porque essa forma, né, de manifestar previamente, ela não deu certo. Então, foi esse o motivo, viu, vereador Zé Cláudio? Que a gente não manifesta previamente, mas quando solicitados, a gente manifesta previamente sim, tá bom? Agora, manifestando quanto à emenda número 11, primeiro, né, André, que você mencionou, a 11, que o vereador Zé Cláudio traz o parágrafo único no artigo 33, sobre o título das subvenções e das contribuições. É uma emenda muito interessante. Eu estou tentando lembrar aqui, eu esqueci o nome dado que vincula, né, o ato do Executivo, inclusive até a vereadora Suzane, a gente já discutiu muito sobre isso na LDO do ano passado. Eu estou até verificando aqui os dispositivos, mas eu até peço mais um tempinho até para verificar com o Gleison, que é o responsável pela elaboração da LDO da Prefeitura. Eu não acho que seria interessante a inclusão desse parágrafo único no artigo 33. Não sei qual vai ser a manifestação da relatora aí, talvez até interessante ela discutir isso, porque o artigo 33 ele traz especificamente das subvenções e contribuições enquanto pessoa pública, né, direcionando algum valor para pessoa privada sem interesses de lucro, né? Eu acho que talvez seria interessante, eu estava verificando os dispositivos, entre aí os dispositivos da elaboração da lei orçamentária e execução da lei orçamentária. Inicia, se eu não me engano, no 12, no artigo 12. Aí eu só peço esse tempo para ver se eu consigo falar com o Gleison aqui, eu tentei ligar para ele, para ver se ele me fala se ele considera também um desses dispositivos, por exemplo, lá no artigo 14, tem um parágrafo único, talvez trazer uma especificação nesse título. Mas é uma proposta, né, legal, não vejo legalidade quanto à proposta desse valor que for retornado pela Câmara. Eu só tenho que verificar essa aplicação enquanto previsão da LDO, porque o que consta aqui na LDO, ele vem na LOA, né, e acaba vinculando o Executivo nesse ato aí. Agora, quanto à emenda número 10, que foi alterada, né? O primeiro texto da emenda 6 foi alterado pelo vereador Zé Cláudio, eu até tinha mencionado na semana passada, que eu não iria opinar, né, na semana passada, para verificar a legalidade dessa emenda. Assim como eu opinei quanto à outra emenda, eu não vejo essa possibilidade dessa emenda ser aprovada enquanto iniciativa do Legislativo e até, vamos dizer assim, de forma a vincular a atualização da planta genérica de valores a apenas a redução, porque, como eu já havia manifestado na outra reunião, quando a gente fala de planta genérica de valores, a gente não está falando diretamente do IPTU, a gente está falando de uma base de cálculo para ter o valor do IPTU. E a planta genérica de valores, na verdade, ela é um mapa, ela vai subdividir as regiões, né, as áreas urbanas, com a finalidade de valorar aqueles imóveis daquela região. Então, aí interfere não propriamente dito ao IPTU. Lógico que na consequência do cálculo, da fórmula de cálculo do IPTU, isso interfere, óbvio. Mas quando você fala em planta genérica de valores, mexer na planta genérica de valores, você está falando muito mais do que o IPTU. Você está falando de valores de imóveis. E aí você mexe não só com o IPTU, você mexe com o ITBI, você mexe com até o ISSQN, enfim, são outros impostos também. E aí você, por exemplo, tem um imóvel lá que tenha o valor venal considerado de 300 mil. E aí, lógico, para calcular o valor venal, entra também uma série de análises para esse cálculo, né? Que é local do imóvel, metragem, se é 2 andares, se é de esquina, enfim. Então, a gente acaba
do jeito que a emenda está apresentada, a gente acaba deixando de valorizar ou desvalorizando o imóvel com essa atualização vinculada apenas à redução. Eu não vejo legalidade nessa emenda, não. Até porque, como até mencionado pelo Dr. Moura, a atualização da planta de valores ela já é uma obrigação do executivo, o que muitas das vezes não é cumprida, que deveria ser cumprida, né? Aí a gente entra de novo na fala da legalidade e acaba sendo a política interferindo num ato que deveria ser legal. Na verdade, um ato que é legal e que deveria ser sempre, né, cumprido. Então, eu não vejo legalidade nessa emenda. Eu não sei como que a relatora vai manifestar nesse sentido. Eu estive conversando com a doutora Janaína, né, que é a assessora jurídica da relatora, inclusive quanto a outra emenda, e eu tenho muito mais questionamentos em face desse texto do que o outro. Lógico que das duas formas acabam vinculando ou retirando a possibilidade de ter uma estimativa de receita dentro da LDO. O que está na LDO não é o que vai ser feito, mas sim o que pode ser feito porque está autorizado. Então, a partir do momento que eu tiro a possibilidade de atualizar uma planta genérica de valores, eu tiro a possibilidade de se ter uma receita entrando no município por meio desse ato, né? Então, a manifestação enquanto procuradoria é que, no sentido desta emenda número 10, se não me falha a memória, ela deve ser melhor analisada, e principalmente quanto à legalidade e os prejuízos que ela pode causar quanto à redução, você vincular o ato do executivo à redução de uma planilha genérica de valores dentro do município. Senhor presidente? Pois não, vereador Zé Cláudio. Obrigado, Rose, pela explanação. Fique aí com a gente, doutora Rose. Eu quero um bate-papo com você. Com certeza. Senhor presidente, muito bom ter a nossa procuradora, né? E com muita tranquilidade, explicou aí sobre as duas emendas. Rose, com relação a 010, nós já discutimos, eu vou estar aguardando o relatório aí para esse final da relatora, mas, mais uma vez, eu queria deixar aqui claro, porque eu estou preocupado, tem que entender que a gente não tem aumento de tributos nesse sentido de penalizar o munícipe no próximo ano. Mais uma vez, eu concordo que a nossa planta genérica precisa ser atualizada, faltou aí coragem de alguns prefeitos, faltou coisa política muitas vezes, né? Mas o que eu peço é por causa do momento que nós estamos vivendo. Eu vejo que a gente vai ter mais inadimplência ou vai onerar aqueles que estão pagando, e não vai resolver o problema aí, mesmo de caixa nossa, se é a preocupação. E nem devemos pensar nesse problema de caixa no próximo ano, em cima do munícipe, em cima daquele que contribui. Por isso, eu aguardo e espero, vai vir, eu tenho certeza, pela competência aí da equipe da relatora e dela mesma, um parecer sobre essa questão, e como eu gosto da legalidade, e se realmente eu não estiver apresentado uma emenda que não for legal, eu compreenderei e não terei nenhum problema em aceitar o relatório final, e independente, não depende de mim. Eu poderia não gostar e os vereadores aceitar e assim ser votado. Para mim é tranquilo. Mas com relação à emenda 11, que é a emenda que eu falo da subvenção, eu até expliquei um pouco antes da senhora entrar, né, com a gente, e até pedi ajuda aí aos universitários, né, da casa, na verdade, aos experientes aí que já está há mais tempo com a gente, vereadora Luísa, vereador Chicaca, é que pode haver uma alteração no texto ou mesmo enquadramento da emenda num outro artigo. Quando eu aprontei o artigo 33, é porque eu estava focado só na Covid e para as outras entidades. Então, eu gostaria, sim, que resolver o problema da Covid, nós já investimos um valor, já é o bastante, então que passasse para as entidades que cuidam do idoso, da criança, mas analisando mais friamente, eu quis deixar a emenda totalmente voltada para a questão de saúde. E foi onde que eu acabei não enquadrando, talvez, muito bem o artigo. Mas peço à relatora, se esse for o caso, ou que eu faça, né, até com a ajuda aí da Procuradoria da Casa, ou mesmo que, não sei se a senhora poderia me explicar,
se a própria relatoria pode fazer o enquadramento dessa emenda, se assim ela julgar que ela deve ir à votação, tanto na comissão como depois em plenário. Eu até gostaria de ouvir a senhora nesse quesito aí. É possível a própria relatoria alterar o parágrafo para mim não postergar e ficar aí? Já está me incomodando o fato de ter apresentado as emendas, né? E eu estou vendo que o relatório, a gente não aprova a LDO. Mas eu estou usando aí daquilo que eu acredito e que eu só não queria travar o trabalho da comissão, do presidente André, aí, com o qual eu tenho grande consideração. Doutora, se a senhora puder me explicar. Vereador Zé Cláudio, só um pouquinho antes, de maneira alguma o senhor está travando o trabalho dessa comissão. Lógico que não. Esse é o trabalho da comissão, a gente discutir, porque aqui tem várias ideias. Um vereador pensa de um jeito, pensa de outro. A ideia é a gente, em um conjunto com todos os vereadores, inclusive com o senhor que é o autor, chegar num denominador comum para depois não ter um prejuízo maior, não vir um veto do prefeito. A ideia é essa, igual está acontecendo. Então, eu acho muito salutar e bem louvável essa ampla discussão em cima dessas emendas para que a gente possa apresentar algo que não vai virar, né, contra essa casa, como tem acontecido ao longo do tempo, aí, ao longo desse ano. Ok, presidente. Rose? Presidente, só uma palavra aqui, se me permite, corrigindo aqui, antes que o Gleuber descubra aqui depois do vídeo que é colocado na internet, que eu chamei de Gleice em vez de Gleuber. Eu estou até na ligação com ele aqui, só corrigindo o nome, e ele está olhando exatamente essa questão que eu mencionei aí com o Zé Cláudio. No primeiro momento também ele entendeu que não é no artigo 33. Ótimo. Aí já eu te falo a sugestão dele, tá bom? Ok. Eu vejo, presidente, que nós temos aí, depois dessa fala da nossa procuradora, e não que a gente não precise aqui da SCAL neste momento, mas eu acredito que nós resolvemos dentro da casa isso com toda tranquilidade. Eu acho que a gente não precisa de usar esse serviço do Moura, não. Apesar que nós pagamos ele para isso, né? Mas eu acho que nós não precisamos dele para solucionar essa questão, não. Bom, aí. Pode ser resolvido mais rápido. Obrigado. Okay. Então, aguardando a Rose ter uma resposta ali, a gente vai dar continuidade à reunião aí. Eu peço, então, a compreensão aí do vereador Zé Cláudio e dos demais companheiros aí, para a gente postergar aí essa discussão, a nova discussão e aprovação dessas duas emendas 010 e 11, após a nossa reunião com a SCAL. Tá ok, Zé? De antemão, ele já deu um horário aí às 16 horas, e a gente manda um link aí para vocês, a gente faz essa reunião. E gostaria até que todos os vereadores pudessem participar, porque, afinal de contas, eles vão votar em plenário. Depois, para não voltar aquelas mesmas discussões, para eles se sentirem amparados para votar da mesma forma que nós vamos sentir após essa reunião. Tá ok? Então, dando sequência à pauta aí, solicito a vereadora Luísa do Hospital, relatora da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que se manifeste sobre o texto substitutivo 001 ao projeto de lei 054/2020. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Texto substitutivo número 01 ao projeto de lei número 054/2020. Emenda. Obriga os concessionários do Serviço de Transporte Coletivo e Seletivo do município de Santa Luzia, Minas Gerais, a instalar dispensadores de álcool em gel no interior do veículo desse serviço em período da pandemia. A. Da síntese e análise do projeto. Trata-se de proposição apresentada pelo Legislativo, de autoria do vereador Padinha, que tem de finalidade obrigar as empresas concessionárias de serviço de transporte coletivo do município de Santa Luzia, Minas Gerais, a instalar dispensadores de álcool em gel no interior dos veículos desse serviço no período da pandemia. O projeto de lei em referência tem por objetivo contribuir com a saúde da população luziense, tendo em vista o registro de centenas de casos do Covid-19, inclusive com registro de óbitos. Assim, faz-se necessária a instalação de dispensadores de álcool em gel em locais visíveis nos veículos de transporte coletivo e seletivo do município, para que os usuários e funcionários possam higienizar suas mãos, prevenindo assim no ambiente contaminação e buscando impedir a disseminação da doença pelo contato com os apoios dos veículos. B. Da legalidade e competência. Passada a análise do aspecto legal da presente proposição, tem-se que o mesmo preencheu todos os requisitos necessários no que tange a sua elaboração, tudo conforme preceitua o artigo 179 do Regimento Interno dessa egrégia Casa Legislativa. Quanto à competência, tem-se que o Legislativo é competente para a apresentação do presente projeto,
não havendo, portanto, qualquer vício de iniciativa do mesmo. Conclusão. Diante de toda a análise, tem-se que a proposição apresentada pelo Poder Legislativo Municipal atende a todos os requisitos legais, motivo pela qual a relatoria emite o presente parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, podendo o mesmo ser levado a plenário para apreciação e aprovação, caso seja esse o entendimento dos novos pares. Esse é o parecer, Santa Luzia, 20 de julho de 2020, Luísa do Hospital, relatora da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Obrigado, vereadora. Coloca em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o texto substitutivo 001 ao projeto de lei 054/2020. Voto da relatora, vereadora Luísa. Favorável. Voto do vice-presidente, vereador Márcio Ferreira. Favorável. Voto do presidente, vereador André Leite, favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o texto substitutivo 001 ao projeto de lei 054/2020. Voto do relator, que seria o vereador Vaguinho, mas como ele é o idealizador do projeto, não pode votar. Marcelino não se faz presente, então voto do vice-presidente, vereador João Binga. Presidente, gostaria de saber, o autor do projeto é o Vaguinho? Isso. Parabenizar o Vaguinho, que, Vaguinho, realmente, hoje nós sabemos que convivemos com essa pandemia aí de Covid-19, e é o seguinte, isso não vai parar por agora, não. Então, todas as precauções, né, de ônibus, estabelecimentos, dando condições para os munícipes estar se higienizando e tudo, isso é maravilhoso. Lógico que meu voto é favorável e assinar junto com você, Wagner. Você é um cara firme. Claro, Silvio, claro, Binho. Claro. Sua assinatura é sempre bem-vinda e desde já te agradecer pelas palavras aí também. Voto do presidente, vereador Ticaca. Autoria do vereador Vaguinho? Isso. Aprovado, senhor presidente. Vaguinho está com moral mesmo, hein? Aprovado para as comissões por 2 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas o texto substitutivo 001 ao projeto de lei 054/2020. Voto do relator, vereador Ticaca. Favorável. Voto do vice-presidente, vereador Neiro Cabral. Favorável, senhor presidente. Voto do presidente, vereador João Binga. Favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Transporte o texto substitutivo 001 ao projeto de lei 054/2020. Voto do relator, vereador André Leite, favorável. Voto do vice-presidente, vereador Márcio Ferreira. Senhor presidente, ouvindo aí na discussão, né, os outros votos aí dos novos companheiros, e eu gostaria também de parabenizar o vereador Vaguinho por essa iniciativa. Pena, vereador, nós que já tivemos algumas vezes lá fazendo diligência lá nos terminais, entrando dentro desses ônibus aí e verificando de perto como que está super cheio, as pessoas não usando as máscaras propriamente dito. Eu acho que é o mínimo que nós poderíamos estar fazendo é determinar mesmo através de uma legislação que isso seja uma obrigação da empresa que tem essa concessão na cidade. Pena que isso não adentra ao transporte intermunicipal propriamente dito, mas fica só no âmbito do transporte intramunicipal. Mas, de qualquer forma, já é um grande avanço. Espero que o dono da empresa aproveite essa nobre ideia e coloque isso também no transporte que sai daqui de Santa Luzia e vai para Belo Horizonte, fazendo com que nós possamos estar minimizando, né, um pouco a transmissão desse vírus tão cruel que, por, né, estar atacando a sociedade de um modo geral, tem levado muitas pessoas, né, até mesmo
para ficar internado nos hospitais em estado gravoso e tem tirado a vida de muitas pessoas e até mesmo colegas nossos. Então, parabenizo Vossa Excelência por essa iniciativa. Eu acho que isto demonstra o seguinte, a nossa preocupação com o bem-estar da sociedade. Parabéns aí pelo seu projeto. Voto favorável. Voto do presidente. Seria também o vereador Vaguinho, como ele é autor do projeto, não pode votar. Voto do vereador suplente João Binga. Favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Sendo assim, segue a emenda. Segue o texto substitutivo 001, o projeto de lei 054/2020, aprovado para discussão e votação em plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Vaguinho. Só para agradecer à vereadora Luísa pelo belo relatório aí, e aos nobres pares aí por ser favorável ao projeto. Como o nobre vereador Márcio falou aí, o transporte coletivo, hoje a gente entende que é uma bomba, infelizmente, para essa doença aí. Né? A gente tem lutado, batalhado, né, Márcio? E até mais os demais colegas vereadores, por mais que a gente briga, cada dia é mais problema. Em vez de melhorar, infelizmente, a gente só vê eles... É triste. A gente está chegando no ponto da gente sem saber o que fazer referente ao transporte coletivo aí no enfrentamento dessa doença. Muito obrigado, viu, gente? Penso eu, nobre companheiro, vereador Vaguinho, penso eu que nós que já fomos por inúmeras vezes, eu, Vossa Excelência e os demais companheiros vereadores aí, que mesmo não fazendo parte da comissão de transporte, têm preocupado, às vezes têm questionado a respeito dessa aglomeração de pessoas, vejo que, às vezes, a empresa tenta fazer alguma coisa, mas eu vejo que agora seria necessário para que o poder público, não só o municipal, mas o estadual e até mesmo o federal, pudesse ajudar as empresas na expectativa de aumentar o transporte coletivo sem onerar a folha de pagamento lá do empreendedor, porque nós não podemos atar a boca do boi que debulha o grão, porque é digno o obreiro do seu salário. Nós sabemos disso. Porém, às vezes ele fica também de pé e mão atada. Nós tivemos a oportunidade de ir lá na empresa, lá conversar, indagar muitas coisas lá exatamente com a gerência, e eles nos reportaram as suas preocupações, o anseio de querer realmente fazer alguma coisa para estar ajudando. Mas a gente percebe que, em vez de aumentar o número de ônibus, eles estão diminuindo o número de ônibus e a população tem reclamado demasiadamente. Inclusive, nós vamos voltar novamente, especialmente no dia de sábado, onde é que está sendo o maior palco das reclamações, sábado de manhã, de madrugada, onde tem um número considerável, filas enormes, e quando os ônibus chegam, demoram, e quando chega, sai super cheio daqui para a cidade. E aí, sem contar os terminais aí, que na Avenida Brasília, que param e acabam de completar o excesso de passageiro, colocando em risco a nossa população tão sofrida e tão carente, que às vezes é obrigada a sair daqui para ir trabalhar lá em Belo Horizonte. Enquanto os belo-horizontinos estão tendo o luxo de poder ficar em casa, os nossos munícipes têm que sair daqui para prestar serviço lá na cidade. E, claro, eles não podem ficar desempregados por causa da situação financeira de cada um, de cada família. Porém, a gente vê isso com bastante preocupação, que gostaria de que nós colocássemos assim de uma maneira tal que todos tivessem a proteção devida, adequada, para evitar ser vítima desse mal do século que atormenta toda a humanidade. Mais uma vez, parabenizo aí pela preocupação. Obrigado, vereador Vaguinho, Márcio, pelas ponderações aí. Queria chamar a atenção aqui também, Vaguinho, e os demais vereadores aí, que semana passada, na segunda-feira, nós tivemos uma reunião rápida aqui com o Tadson, referente àquela situação da cultura. E passou essa semana, inclusive nós criamos um grupo aqui na casa, é até bom repassar aí para
população ficar sabendo aí que a gente tem tentado aí de todas as formas ajudar aí nessa questão dessa verba que vem para a cultura. Só que já se passou uma semana aí, né, Vaguinho? E a gente continua aí cobrando respostas. Então, amanhã eu solicito até os demais vereadores aí que a gente levanta essa bola aí na reunião plenária para a gente dar uma resposta para a população, principalmente essa classe artística e a cultural da nossa cidade. Vereador Luísa? Inclusive, eu já mandei ofício, tá? Para lá, perguntando, minha secretária está passando lá todos os dias, e realmente está sem resposta, viu? Tá ok, vereador Luísa. Inclusive, na reunião de semana passada, de terça-feira, reunião ordinária, foi até aprovada por todos os vereadores aí nessa reunião a convocação do secretário, e a gente não teve resposta aí, né? Até referente à data para ele vir aqui, nem nada. Então seria bom questão de ordem, presidente. Para que a gente não deixe morrer, né? Porque a gente não tem muito tempo aí para solucionar esse problema. Lembra, não? Márcio Ferreira? Senhor presidente, eu só gostaria de que nós discutíssemos também nesse contexto cultural e que fossem inseridos cantores evangélicos, gospel, de uma maneira geral, nos corais, né, as bandas de músicas, de uma forma generalizada, e que o secretário de Cultura da cidade atentasse também para esse segmento que está aí, né, muitas das vezes, ninguém olha, né, não tem um amparo. Haja vista que nós mesmos, nós temos aqui, dos membros da nossa igreja, nós temos uma banda aí no centro de Santa Luzia, nós temos, né, um empreendimento também voltado para a cultura aqui no bairro São Benedito, também da nossa congregação, e as demais congregações que têm colocado nesse sentido aí os seus, podemos dizer, pelo menos entre aspas, os artistas que estão aí louvando a Deus e que não têm amparo nenhum, né, do segmento público, não é amparado. Então, que nós façamos constar essa parte da sociedade que faz o seu empreendimento em nenhum tostão sequer, e às vezes tendo que bancar tudo às suas expensas, sabendo que, né, nós tivemos aí, através das leis Rouanet, da Lei Rouanet, que ajudou tantos artistas aí no Brasil, e os nossos mesmos ficaram lá de fora, talvez pela falta de alguém especializado da área daquela secretaria, para que possa ensinar e adequá-los de maneira tal que eles tenham a documentação para poder fazer valer, né, os seus direitos aí também em todo o Senado. E nós colocamos isso em discussão. Ok, vereador Márcio. Então, eu chamo a atenção de todos aí para amanhã a gente cobrar isso do presidente, porque quem tem que estar aqui é o responsável pela pasta. Se não for o secretário, que seja alguém que responda por ele, mas que venha dar a resposta positiva aí para a gente ver aonde que a gente pode atuar, né? Até então, não sabemos nem como é que está a situação, se o dinheiro realmente está, se o dinheiro não veio, né? Qual o prazo que tem, então, e o tempo está correndo. Então, eu só queria levantar essa bola aqui, porque amanhã a gente possa indagar o presidente aí esse questionamento, tá ok? Zé Cláudio, a doutora Rose me encaminhou aqui agora e não tem condições ela solicitou o Gleuber, que o Gleuber posicionasse. O Gleuber ainda está analisando ainda a lei orçamentária para ver aonde que pode entrar essa emenda sua. Então, ele não tem condições de dar um posicionamento agora, pediu a gente mais um pouco de prazo. Gostaria de relembrá-los a todos que, a princípio, nós temos uma reunião marcada com o Moura, juntamente com a doutora Rose e os demais vereadores, às 16 horas. Então, a gente vai discutir isso tudo lá dentro, ok, Zé Cláudio? Ok, presidente. Eu acredito, como eu citei há pouco, eu acredito que a gente possa resolver até sem a presença do Moura. A doutora Rose, os vereadores envolvidos e a Prefeitura Municipal. Mas tudo bem.
Eu até cancelei um compromisso que eu tinha às 16 horas para estar nessa reunião que o senhor acabou de marcar aí, tá bom? Ok, agradeço pela compreensão aí. Vai ser disponibilizado o link no grupo de vereadores. Gostaria que todos os vereadores participassem. Vou mandar uma mensagem lá. Pedi o Rodrigo, né, que encaminhasse para encaminhar uma mensagem no grupo e para que todos pudessem ficar bem esclarecidos e pautados para votar aí, tá ok? No mais, quero agradecer a presença de todos aí, em especial a doutora Rose, que esteve aí conosco hoje, e agradecer e pedir a Deus aí que continue nos abençoando, nos dando força para superar, né, mais essa semana. Quero que também a Suzane, ela sempre participa com a gente, mas a gente sabe que ela está com problema com o pai, né? O pai está internado. Eu ainda não conversei com ela, mas é bem provável. Eu queria justificar essa ausência dela aqui. Provavelmente deve ser porque o pai está internado. Então, um abraço aí, tá, Suzane, você e toda a família. Que Deus dê forças a vocês aí. Que retome. Presidente André. Vereador João Estou orando em favor dela aí, viu? viu, Para me tirar uma dúvida aqui, essa próxima reunião que o senhor marcou foi para qual dia mesmo? Que eu perdi uma falha aqui. É hoje às 16 horas, João. Uma reunião nossa com o Moura, da SCAL, e a Rosimeire, procuradora da casa, para a gente discutir sobre as emendas 010 e 11 do vereador Zé Cláudio. Hoje é 16 horas, né? Não, porque eu tenho uma agenda com o doutor Arthur lá no gabinete dele às 15 horas. Se eu voltar a tempo, eu vou participar. Tá ok. Você pode entrar pelo celular também. Posso, né? Mandar um link lá no grupo, vamos. Então, tá bom, então. Porque... Ok. Não, tá bom. Eu vou participar aqui. De lá eu entro no link e venho. Eu não dirijo mesmo, é só... Beleza, Ving. Márcio Ferreira falou alguma coisa? É só pedindo oração em favor do pai da nobre companheira vereadora Suzane. Vamos interceder em favor da vida dele. Ok. Muito bem lembrado, Márcio. Muito bem lembrado. De mais a mais, então, quero mais uma vez agradecer a todos aí. E sem mais para o momento, em nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, eu declaro encerrado essa reunião.